Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, passando aqui rapidinho para apresentar para vocês esse belíssimo exemplar. Essa planta é um Anacaelum glumaceum. É uma planta aí que é amplamente distribuída, né, em vários territórios aí. Essa planta pode ser encontrada desde o Brasil, né, e nas regiões mais no sul, e abrangindo também Equador, Nicarágua e Guatemala, se eu não me engano. Acredito que são essas regiões no quais ele vegeta aí naturalmente. É uma planta de muito fácil cultivo, tá? É uma planta que se adapta muito bem a diferentes climas, diferentes modos de cultivo, né? Essa planta foi descrita, né? Foi descoberta e descrita em 1981, né? Então já tem bastante tempo aí que essa planta vem sido, digamos assim, conhecida e divulgada, né? Mas devido a uma floração exótica, essa planta, muitas pessoas não apreciam essa sua florada, não gostam muito do seu vegetal. É uma planta de porte médio a grande, tá? Ela é uma planta que pode alcançar aí, em média de 30 centímetros, né, de bulbo e mais 30 centímetros, digamos, de folha, né, de folhagem. É uma planta aí que ela é bifolhada, né, em alguns casos até com mais de duas folhas, como é o caso aqui, ó, com 3 folhas. Então isso pode acontecer nessa espécie, tá? É uma planta que é epífita, tá? Uma planta que vegeta bacana aí em troncos de madeiras, placas, mas vai bem em vasos também, né? Dependendo, vai, igual como eu disse, ela se adapta bastante a vários tipos de substratos. Eu cultivo essa planta, né, em uma tela de sombreamento de 70%, tá? Ela gosta de um pouquinho mais de proteção contra o sol aí. É uma planta que eu faço adubação balanceada, né? Como vocês sabem, eu faço adubação geral no orquidário, então ela recebe o mesmo adubo, nada específico para a espécie, né? Para a planta em específico. É uma adubação balanceada geral, né? Eu indico para quem está começando aí, né, no cultivo e gosta de plantas com florações assim mais exóticas, com flores mais diferentes, né? É uma bela espécie aí para estar se adquirindo, né, para começar uma coleção. Por ser uma planta que se adapta facilmente, né, não dá trabalho em cultivo, uma planta muito resistente a pragas, tá? Eu nunca tive problema com cochonilha, pulgão, né, com essa planta. Então ela é uma planta bem resistente. Então isso facilita bastante aí para quem está começando, né? Essa planta ela produz hastes florais, né, que saem aí do centro das suas folhas, né? Essas hastes florais podem atingir aí cerca de até 25 centímetros em média, né, sua haste, portando aí até 15, 20 flores por haste floral. Esse exemplar deu uma florada até fraca, né? Agora um pouco porque ela está precisando de um replante. Eu até tenho que fazer o replante. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha só, como ela é uma planta que vai crescendo bastante, ela vai saindo, né, para fora do vaso. E as raízes então vai buscando, né, um substrato novo, e esse substrato aqui já está bem velho, como vocês podem ver. Essa planta já está há cerca de uns 3 a 4 anos nesse mesmo substrato, né? Apesar que o substrato está velho tudo, mas não está deteriorado. Como vocês podem ver aqui, ela foi plantada, né, em cascas, em pedacinhos, né, de casca de peroba e de cedro. Então é material que não apodrece, tá, pessoal? Por mais que esteja velho, né, ele não chega a ficar completamente podre. Então é um bom substrato. Para as plantas epífitas, né, eu gosto de utilizar também quando eu tenho acesso a esse material. Eu gosto de estar utilizando. Mas é um material que é bem mais caro, né, bem mais difícil da gente conseguir. Então, mas ela vai, né, no cultivo muito bem, em mix mesmo de casca de pinho, carvão, né, fibra de coco, alguns gostam de utilizar, e brita zero. E até mesmo na brita,
tá? Só na brita também. Ela, apesar dela ser uma planta que não é rupícola, né? Ela é epífita, mas ela vai muito bem na brita. A brita eu tenho ela como um substrato neutro, né? Ela pode adaptar o cultivo de qualquer tipo de planta nela, porque ela promove aí uma umidade, não tem alteração de pH, então acaba proporcionando um desenvolvimento legal para a planta, né? Vai depender bastante da sua adubação, mas ela sempre vai estar dando bons resultados. Aqui para vocês verem, né, os detalhes dessa flor. São flores de pétalas estreitas, né, um pouco retorcidas e que são emitidas de forma de cabeça para baixo. Olha só, o labelo dela sempre fica para cima, como é uma característica, né, dos Anacaelum. Todos os Anacaelums, eu não tenho conhecimento de nenhum que não seja dessa forma, tá? Que não tenha o labelo para cima, as flores são de cabeça para baixo, né? Então são plantas bem interessantes devido a isso. Essa planta, ela tem uma coloração bem interessante, porque ela abre, né, completamente branca, somente com esses detalhes em roxo, né, um rosa forte no seu labelo. E isso fica bem chamativo, né? Se torna um destaque muito legal na floração. Mas com os dias, né, com o passar do tempo, essa planta vai ficando levemente rosada. Como vocês podem ver aqui, eu acho que dá para notar, né, quando eu afasto um pouquinho a câmera aqui ou aproxima, não sei, dá para ter uma base que ela não tá 100% branca, né? Ela tá com leve tom rosado, né, pessoal? Então, assim, é bem legal, né, essa transição de cores que a planta tem, né, no decorrer dos dias aí de abertura. É uma planta que tem um perfume bem discreto, né? Não é aquele perfume extremamente forte, né, que a gente consegue notar à distância, mas é um perfume bem agradável, bem sutil. Essa planta também, né, tem como característica de gostar muito, né, de vegetar em locais úmidos. Então é uma planta que eu tenho para mim, né, eu sempre procuro fornecer para ela mais umidade, tá? Ela gosta bastante de umidade, não é ficar encharcada. Aqui, como vocês podem ver, tá bem molhado, mas porque aqui tá chovendo muito, né? Toda hora tá chovendo, então aí tá bem molhado. Mas desde que o substrato, como eu disse, seja bem drenado, né, não acumule água, não tem problema algum, porque ela vai estar sempre úmida, né, e isso vai até favorecer no seu desenvolvimento, mas não vai provocar acúmulos, né, de água na raiz ou que seja no substrato, para poder apodrecer a planta, né, ou contaminá-la com fungo. Então, é uma planta que eu pude notar que ela gosta bastante de umidade, tá? Nos tempos que não estão chovendo, se a gente ficar tempo sem regar, ela sente bastante. Então, é sempre bom. Quando não está chovendo, né, eu indico aí fazer regas diárias, tá bom? Sempre promover um cantinho, um local no orquidário no qual seja mais fresco, né? E nunca esquecendo também, né, da ventilação, que como eu disse para vocês, em todos os vídeos eu estou sempre falando e focando, mas porque isso é realmente muito importante. A ventilação, né, no ambiente, dentro de um orquidário, de uma estufa, de um viveiro, que seja, independente de qual planta, pode ser orquídeas, cactos, suculentas, folhagens, frutíferas, né? Independente da planta que seja, ela precisa de uma boa ventilação. Porque a ventilação é responsável, por maioria das vezes, de ajudar a planta, né, na proteção contra fungos, né, da proliferação de fungos, bactérias e muitas vezes até insetos, né, os famosos aí insetos sugadores, que a gente tem aí como exemplo pulgão, cochonilha, né, trips, ácaros, dentre outros. Então é sempre bom, né, ter uma boa ventilação no ambiente para o cultivo dessas plantas. São plantas também, né, que gostam de um local mais protegido, como eu disse, da claridade, né, do sol, vamos dizer assim. Ela gosta de um local protegido do sol, mas que seja claro, tá, pessoal? Eu já vi muitas pessoas cultivando essa planta
em locais bem escuros. A planta, ela se desenvolve, tá, pessoal? Não é que, se eu botar ela num lugar ali que pega bem pouca luz, minha planta vai morrer? Não, ela não vai morrer. Só que a planta fica praticamente deformada. Ela vai alongando muito os seus bulbos, tá? Ela já tem os bulbos longos, mas ela fica muito alongada, fica bem fino, né? Seus bulbos ficam bem fininhos. As suas folhas também ficam mais finas e bem mais alongadas, tá? E fica numa coloração bem escura também, tá? Ela fica num verde escuro. E quando ela floresce com muita poucas flores. Já aconteceu de muitas vezes esses exemplares que são cultivados em local com pouca iluminação, né, muito pouca iluminação, de florescer apenas uma florzinha dessa, emitir uma hastezinha tão fraca que conseguiu portar apenas uma flor, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a planta que está pegando uma iluminação legal, por mais que ela seja uma planta que gosta de um pouco mais de proteção, né, ela precisa de iluminação. Por isso que eu sempre indico, quando plantas que gostam de lugar mais sombreado, digamos assim, né, de mais proteção, eu sempre indico utilizar o sombrite de 70% ou 80% no máximo, tá? Dependendo da altura do seu orquidário. Se for um orquidário baixo, né, que for bem baixinho, não ter muita opção assim de deixar ele mais alto, utiliza o sombrite, né, de 80, né, para poder proporcionar um pouco mais aí de proteção, né, do sol mesmo, porque o sol, ele, dependendo algumas épocas do ano, ele fica muito quente, então isso acaba provocando queimaduras nessas plantas que não suportam aí essa intensidade maior de sol. E em locais que são mais altos, né, que você tem essa opção de deixar mais alto e tudo mais, utilize um sombrite de 70%, porque aí a planta vai ficar mais afastada do sombrite, né, o sombrite vai fazer o seu papel de proteção aí e não vai danificar as suas plantas, tá certo, pessoal? Então é sempre bom observar isso também, a altura do orquidário interfere bastante na porcentagem da tela de sombreamento, ok? Então uma hora eu posso estar fazendo um vídeo também mais específico falando sobre isso aí, dando algumas dicas para vocês que querem construir, né, um orquidário aí, um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno viveiro, né, para estar colocando suas orquídeas, tá bom? Mas aí a gente pode ver isso em outros vídeos também. Outra coisa que é bem importante é observar sempre o sistema radicular, tá? O sistema radicular de todas as orquídeas praticamente, né, é muito importante, porque é dele, né, que são captadas aí as maiores quantidades, né, de vitaminas, nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Aqui, como vocês podem ver nesse vaso, eu tenho duas mudas, né? São duas mudas no mesmo vaso. Na verdade, era apenas uma, só porque aqui assim ela assim bifurcou e abriu duas frentes né, em direções diferentes. Eu vim, recortei, tirei a parte traseira da planta e ficou se tornando, né, duas partes da mesma planta. Só que vocês podem observar o seguinte, esse lado de cá tá com as raízes mais saudáveis, verdinhas, se desenvolvendo, ó, raízes novas. Então você consegue ver que os bulbos estão mais nutridos, maiores, mais vigorosos e a floração também. Olha só, aqui tem uma haste maior com mais flores, né? Nessa outra frente aqui, ó, da mesma muda, também, ó, por mais que seja uma frente menor, mas veio com mais flores, ó. Então ela se desenvolveu melhor. Já essa parte aqui, ó, que as raízes são raízes mais velhas, ó, como vocês podem ver, essas raízes aqui estão todas mortas, ó. As únicas raízes que estão vivas, né, que estão fazendo o papel aí de alimentação, é essa parte aqui, ó, da frente, tá vendo? Essa parte aqui da frente está se alimentando, está se desenvolvendo, tá? Então, mas devido aí ela ser menor quantidade, né, do que precisaria, a planta está um pouco mais debilitada, como vocês podem ver aqui.
os bulbos, ó, as frentes novas de desenvolvimento tá menor, né, do que as antigas, ó. Em comparação, para vocês verem aqui, ó, um bulbo antigo, né, esse aqui, e aqui o bulbo novo. É menor, tá vendo? Mais fino, né? E veio apenas uma florada bem menor, tá vendo? Só com 3 florzinhas. A muda tem mais bulbos do que essa, né? Essa aqui tem mais bulbos. Vou filmar aqui de cima para vocês verem. Olha só. Essa muda aqui tem mais bulbos, tem bulbos maiores, né? Mas devido a poucas raízes, ela acabou emitindo, né? Ela estando mais fraca, emitiu 2 frentes também, mas bem menores, no qual uma nem floresceu, a outra floresceu, mas com poucas flores. Então é sempre bom observar, não só nesse exemplar, mas em todas as suas plantas. Observem bastante, tá? O sistema radicular das plantas, porque isso vai te proporcionar aí um melhor controle, né, no desenvolvimento, né, das plantas aí. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas manchas na folha, mas essas manchas aqui são normais, tá bom, pessoal? É porque é uma planta que foi coletada, né, na natureza há alguns anos atrás e ainda tem vestígios, né, da época enquanto ela ainda vegetava em matas. Então aí tem insetos, intempéries do tempo aí que acabou fazendo essas leves lesões nas folhas, tá? Mas isso não atrapalha em nada o desenvolvimento, tá bom? Eu sempre, como eu digo para vocês, eu sempre procuro adquirir plantas, né, que são puras, plantas que foram coletadas. Ah, mas você apoia então a coleta, né, aí de plantas na natureza? Não, pessoal, não é isso, tá? Eu sempre procuro adquirir com pessoas que já coletaram, sim, há algum tempo atrás, né, e tem em coleções. São plantas que eu posso garantir, né, que são plantas originais, vamos dizer assim, que não tem risco de eu comprar uma planta, de eu adquirir aquela planta e ela ser um híbrido, né? Um híbrido que saiu bem parecido com um dos seus pais, então aí acaba a pessoa vendendo como sendo aquela planta espécie e muitas vezes não é. Então como eu gosto bastante e eu tenho o intuito, né, das minhas plantas de serem para mim, né, um reservatório, como se dizer assim, um banco genético, né? Então eu sempre procuro ter genéticas puras. Eu não ligo muito se a planta tem forma boa, armação boa, essas coisas não. Eu gosto bastante de olhar a qualidade, né, da planta. Se ela é uma planta que dá muitas flores, né? Se é uma planta que tem uma cor legal, uma cor bacana. Se é uma planta que não tem defeito nas flores, né, na sua formação, vem com flores defeituosas, muitas vezes com essa coluna, né, grudada nas pétalas, que é um defeito genético, né? Então eu sempre procuro olhar mais, é só isso, né? E sempre priorizando plantas puras, plantas que são encontradas na natureza, né? Então, de um modo que eu possa garantir, né, que se eu fizer aqui um semeio, fazer uma cápsula dessa planta, né, e mandar para um laboratório, futuramente disponibilizar plantas, eu possa garantir 100% de certeza para vocês que essa planta é o Anacaelum glumáceo, né, que no caso desse aqui, né, e não seja um híbrido. Porque acontece muito isso, o pessoal reproduz plantas sem saber a origem, né, da planta, sem saber se realmente é uma planta pura ou não, e acaba depois disseminando aí vários híbridos sendo vendidos como espécie. Isso eu acho bem chato, uma coisa bem difícil assim para quem está começando, principalmente, tá? Porque não conhece, não tem uma experiência no cultivo e acaba comprando muito isso, né? Comprando o famoso gato por lebre. Então é sempre bom, né, a gente ter esse controle. Antigamente, né, era preciso fazer coleta dessas plantas na natureza, porque a gente não tinha, vamos dizer assim, teve que fazer a coleta de alguns exemplares para começar a produção. Hoje em dia não precisa, tem vários orquidários profissionais, né, assim como eu pretendo um dia
aí chegar, né, em produzir plantas que são puras. Muitos orquidários profissionais aí hoje reconhecidos têm, né, essa característica de buscar plantas puras, né, para poder oferecer a espécie mesmo para os clientes. Então elas estão sendo reproduzidas e distribuídas, tá? Plantas puras de genética aí que não foi alterada e que hoje no mercado está aí por um preço muito acessível, certo? Essa planta tem um valor bem acessível e outras também, tá, pessoal? Então não é mais necessário ficar fazendo coletas, né? Antigamente sim, a gente fez, algumas pessoas fizeram, mas para garantir né, um banco genético para poder fazer a propagação dessas plantas. Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta mais é isso, né? Acabou que eu já saí um pouquinho aí do foco, né, que era a apresentação da espécie em si, né, e falei um pouquinho aí também, né, sobre os meios de cultivo e outros mais, mas de todo modo isso vem a agregar aí no conhecimento e está ajudando vocês no cultivo dessas espécies, tanto dessa espécie em específico quanto nas demais, ok? Então vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Não se esqueçam de deixar o like aí, compartilhe o vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Logo mais teremos outros vídeos aí. Fiquem com Deus e até mais.